Eu me chamo Renata. Tenho 39 anos. Trabalho como técnica em contabilidade numa empresa de médio porte. Moro num apartamento de 2 quartos no bairro onde cresci. E durante muito tempo, achei que ser confiável era a melhor coisa que eu poderia ser. Minha mãe costumava dizer isso quando eu era criança. Renata é a nossa rocha. Ela falava isso sorrindo com orgulho, como se fosse um elogio. Eu tinha 8 anos e achava lindo. Achei lindo por muito tempo. Somos 4 irmãos. Eu sou a do meio, a segunda dos 4. Tem o Rodrigo, o mais velho, que sempre teve um jeito de aparecer nos momentos bons e sumir nos difíceis. Tem a Camila, a terceira, que casou cedo e virou uma espécie de personagem à parte na família, presente nas fotos, ausente nas contas. E tem o Léo, o caçula, que minha mãe chama até hoje de meu bebê, mesmo ele tendo 34 anos e uma barba fechada. Meu pai saiu quando eu tinha 11. Não foi drama, não foi briga. Ele simplesmente foi diminuindo a presença até um dia não aparecer mais. Minha mãe nunca falou mal dele na frente da gente, mas eu aprendi a ler o silêncio dela como uma linguagem. Tinha dias que esse silêncio pesava mais do que qualquer palavra. Foi nesse silêncio que eu aprendi a resolver as coisas. Não porque alguém pediu, não porque eu fui eleita. Foi porque quando você é a criança que não chora, que não exige, que entende antes de perguntar, o mundo começa a te delegar. Primeiro são coisas pequenas, depois são contas, depois são decisões, depois são dívidas. Eu cresci sendo útil e por muito tempo confundi utilidade com amor. Quando completei 22 anos, comecei a trabalhar de carteira assinada. Meu primeiro salário foi de R$ 980. Eu me lembro do valor, porque na semana seguinte, minha mãe me pediu 300 emprestados para pagar o boleto do Rodrigo. Ele tinha atrasado o aluguel. Eu dei, não falei nada. Isso foi o começo. Não o começo de uma história de injustiça, pelo menos não como eu reconhecia na época. Foi o começo de um padrão. E padrões, quando você está dentro deles, parecem normais, parecem só a vida. Durante os anos seguintes, eu fui o colchão de segurança da minha família. Não com fanfarra, não com reconhecimento formal, só com presença e dinheiro. Pagava quando faltava, emprestava quando pediam, assinava quando precisavam de um nome limpo, e tinha um nome limpo. Essa era a minha maior qualidade, segundo eles. Nome limpo, histórico de crédito impecável, renda comprovada. Eu era a garantia, não no sentido afetivo, no sentido burocrático mesmo. No banco, no cartório, na imobiliária. Se precisava de um fiador, era eu. Se precisava de um avalista, era eu. Se precisava de alguém que assinasse sem perguntar muito, adivinha quem aparecia na lista? Eu assinava porque amava. Porque achava que era assim que se demonstrava amor numa família que nunca aprendeu a falar sobre dinheiro sem vergonha. Mas tem uma diferença enorme entre amar e ser usado. Eu demorei 10 anos para aprender isso. E aprendi do jeito mais caro possível. O Rodrigo foi o primeiro a me pedir para assinar como fiador. Tinha 26 anos, queria alugar um apartamento com a namorada. E o histórico dele no Serasa estava sujo desde os 23. Uma dívida de cartão que ele nunca quitou e sempre prometia resolver no mês que vem. Minha mãe ligou numa quinta-feira à noite. Tom de voz suave, aquele que ela usava quando queria me convencer de algo sem parecer que estava pedindo. Renata, o Rodrigo só precisa do seu nome. Não é dinheiro nenhum. É só uma assinatura. Só uma assinatura. Eu fui ao cartório com ele no sábado seguinte. Assinei. O apartamento foi aprovado. Rodrigo ficou feliz, a namorada ficou feliz, minha mãe ficou feliz. Eu voltei para casa, fiz almoço e não pensei mais no assunto. 2 anos depois, Rodrigo saiu do apartamento sem avisar a imobiliária. Simplesmente foi embora. Ele e a namorada tinham terminado. Ele foi morar com um amigo e os 3 meses de aluguel que ficaram em aberto foram cobrados no meu CPF. Quando eu descobri, fui falar com ele. A conversa foi rápida. Ah, Renata, mas eu vou pagar. Só tô sem dinheiro agora. Paguei eu, claro. Não fiz escândalo. Não corri para contar para minha mãe. Fiz o que sempre fazia. Resolvi
Engoli e segui. Quando o Léo foi comprar uma moto, tinha 28 anos, trabalhava num mercado, renda insuficiente para o financiamento, adivinha quem assinou como avalista? Eu. Minha mãe disse que era uma moto pequenininha, uma coisa simples, como se o tamanho da moto mudasse alguma coisa na minha responsabilidade jurídica. Léo pagou as primeiras 8 parcelas. Depois começou a atrasar. Depois parou. Depois a financeira ligou no meu celular. Paguei as parcelas restantes, 12 parcelas. A moto estava na garagem da minha mãe com pneu murcho. A Camila, ao menos, nunca me pediu para assinar nada diretamente. O que ela fazia era diferente. Ela pedia para eu emprestar dinheiro que nunca voltava. Valores que ela chamava de adiantamento, como se ela fosse me pagar de volta a semana que vem. A última vez que contei, eram R$ 8.300 espalhados em 22 pedidos ao longo de 6 anos. Se você já foi o fiador da família, a pessoa que assina, que paga, que resolve, comenta aqui embaixo. Você também demorou para perceber o que estava acontecendo? Porque eu demorei muito, muito mais do que devia. Minha mãe sabia de parte disso, não de tudo. E quando eu tentava falar, ela tinha um repertório de respostas que eu conheço de cor até hoje. É a família, Renata. Um dia eles crescem. Você é forte, você aguenta. Eu era forte, eu aguenta. Como se força fosse uma justificativa para ser exaurida. O que ninguém via ou fingia não ver é que enquanto eu segurava os outros, a minha vida estava sendo construída em cima de uma fundação rachada. Eu tinha economias, sim, mas eram menores do que deveriam ser. Eu tinha planos, mas vivia adiando, porque sempre aparecia algo da família que precisava ser resolvido antes. Tinha um apartamento que eu queria comprar. Tinha um curso que eu queria fazer. Tinha uma viagem que eu planejava há 3 anos. Nada disso aconteceu no tempo que deveria. E eu fui deixando. Fui cedendo espaço. Fui sendo a rocha. Essa palavra que minha mãe usava com tanto carinho e que eu descobri tarde demais, era só um jeito bonito de dizer que eu poderia ser pisada. Tem um momento numa relação, seja ela com um parceiro, com um amigo, com uma família, em que você para no meio do dia, sem motivo aparente, e percebe que está cansada de um jeito que não é físico. É uma fadiga de dentro. Uma sensação de que você está carregando algo que nunca foi seu e que ninguém vai chegar para dividir o peso, porque todos já estão acostumados a ver você carregar. Eu tive esse momento com 36 anos, numa terça-feira de outubro. Estava no trabalho, era quase meio-dia, e meu celular tocou. Era um número de banco. Atendi achando que era ligação de promoção. Era a cobrança de uma dívida no meu nome. Uma dívida que eu não reconhecia. R$ 42.000. Esse foi o número que a atendente me disse com a voz neutra de quem repete isso 50 vezes por dia. Fiquei em silêncio por uns 5 segundos. Depois pedi para ela repetir. R$ 42.000, senhora. Referente a um contrato de crédito pessoal firmado em parceria com o senhor Rodrigo Alves dos Santos, com vencimento em... Eu já não estava ouvindo o resto. Rodrigo, o meu irmão. O contrato de crédito pessoal que ele havia feito 4 anos antes e que eu havia assinado como avalista numa tarde em que minha mãe disse que era só uma formalidade, estava inadimplente há 14 meses. 14 meses, 1 ano e 2 meses de parcelas em atraso, com juros, multas e correção monetária que mais do que dobraram o valor original. Eu desliguei o telefone, fui ao banheiro, trancei a porta, fiquei parada por um tempo que não sei medir. Não chorei ali. Chorar virou para depois. O que eu senti primeiro foi uma clareza fria, quase assustadora. A sensação de quem finalmente entende o que estava escrito na parede há anos. Liguei para o Rodrigo. Ele não atendeu. Mandei mensagem. Ele deixou no visto. Liguei para minha mãe. Ela atendeu na segunda chamada. Mãe, você sabia do contrato do Rodrigo? Silêncio. Curto demais para ser surpresa. Longo demais para ser inocente. Ele me contou que ia resolver, Renata. Quando? Há uns meses atrás. Meses atrás ele já estava em atraso e ninguém me avisou? A gente não queria te preocupar. A gente não queria te preocupar. Minha mãe disse isso com um tom de cuidado, sabe?
como se proteger eu de saber que meu CPF estava comprometido fosse um gesto de amor. Eu desliguei. Fui para casa mais cedo naquele dia, pedi para sair porque não estava bem. Minha chefe perguntou se eu estava doente. Eu disse que estava. Tecnicamente era verdade. Em casa, abri o computador e entrei no sistema de consulta de CPF. Queria saber o tamanho real do estrago. O que eu vi não era só o contrato do Rodrigo. Tinha uma ocorrência de um financiamento de equipamento que eu nem lembrava de ter assinado, da época em que o Léo tentou montar um negócio de lanchonete e fechou em 3 meses. Tinha uma pendência de um contrato de aluguel comercial, da Camila, que tentou abrir um ateliê e desistiu antes de completar 1 ano. 3 vínculos, 3 inadimplências em graus diferentes, todos no meu CPF. Fiquei horas olhando para aquela tela. Não estava com raiva. Não ainda. Estava com aquela sensação de quem acaba de perceber que foi roubada devagar. Não de uma vez, não com violência, mas em fatias tão finas que você quase não sentia cada uma. Comecei a juntar papéis. Fui abrindo gavetas, pastas, o arquivo que eu mantinha com documentos importantes. E foi aí que encontrei o recibo. Era um recibo de pagamento. Cor de papel levemente amarelada, dobrado ao meio. Eu havia arquivado sem dar muita atenção. Na época que paguei as parcelas da moto do Léo, o banco me mandou um comprovante físico de quitação. Eu guardei por precaução, sem nunca imaginar que aquele papel ia se tornar a peça central de uma conversa que eu deveria ter tido anos atrás. Sentei na mesa da cozinha com aquele recibo na mão e todos os outros documentos espalhados à minha frente. Extrato bancário, com as transferências que eu havia feito ao longo dos anos, comprovante de pagamento das parcelas do Rodrigo, comprovante da dívida do aluguel que eu havia quitado. E esse recibo da moto, 12 parcelas pagas por mim num financiamento que estava no meu nome como avalista. Comecei a somar. Levei quase 2 horas, porque tinha que ir abrindo extrato por extrato, localizando cada transferência, cada pagamento, cada empréstimo que nunca voltou. O total que eu cheguei foi de R$118 mil. Não é um número que eu escrevi errado. R$118 mil. Ao longo de 16 anos, entre valores que eu havia emprestado, dívidas que eu havia assumido, contratos que eu havia assinado e depois honrado sozinha, esse era o total que tinha saído do meu bolso para sustentar a irresponsabilidade financeira da minha família. R$118 mil que poderiam ser a entrada do meu apartamento, o fundo de reserva que eu nunca tive, a viagem que eu adiei 6 vezes, o curso de especialização que eu disse que faria quando tiver dinheiro. Fiquei sentada ali por um bom tempo sem fazer nada. Depois peguei o celular e fiz algo que nunca tinha feito antes. Mandei uma mensagem para o grupo da família. Não foi uma mensagem raivosa, não foi um desabafo. Foi uma mensagem simples, direta, de 4 linhas. Preciso falar com vocês pessoalmente sobre algumas questões financeiras do passado. Podem vir no sábado aqui em casa? Rodrigo respondeu com um ok, com 2 minutos de atraso. Léo mandou um emoji de polegar. Camila disse que precisava ver o horário. Minha mãe ficou em silêncio por 3 horas e depois mandou: "Claro, filha." Naquela semana fiz uma coisa que nunca havia feito. Fui a um escritório de advocacia. Paguei uma consulta, contei tudo. Mostrei os documentos. A advogada ficou me olhando por um momento depois que eu terminei. "Você tem tudo isso documentado?" "Tenho. Extrato, recibo, comprovante de transferência, tudo." Ela disse que havia caminhos. Não caminhos simples, não caminhos rápidos, mas havia possibilidades de ação de regresso, de reconhecimento de dívida, de ao menos registrar formalmente o que havia acontecido. "O que a senhora quer como resultado?" ela me perguntou. Fiquei pensando nessa pergunta por dias. O que eu queria? Queria o dinheiro de volta? Queria que eles se desculpassem? Queria que minha mãe admitisse que ela sabia o que estava acontecendo e deixou rolar porque era mais cômodo do que confrontar os filhos problemáticos? Eu queria muita coisa que não existia. E fui aprendendo naquela semana a separar o que era real do que era apenas a dor querendo uma forma. Se você está passando por algo parecido, ou se você tem alguém na família que usa o seu nome, o seu histórico,
A sua boa vontade como ferramenta fica até o final, porque o que aconteceu no sábado mudou minha vida de um jeito que eu não esperava. O sábado chegou. Eles vieram os 3, Rodrigo, Léo e Camila. Minha mãe já estava lá, chegou mais cedo. Fizeram aquela coisa que família faz quando sabe que tem conversa séria chegando. Ficaram comentando outras coisas, falando de tempo, de trabalho, de gente que eles conheciam, preenchendo o silêncio para adiar o inevitável. Eu deixei, fiz café, coloquei biscoito na mesa, sentei na cadeira da cabeceira, algo que nunca tinha feito antes. Sempre deixava aquele lugar para minha mãe. Quando o assunto se esgotou sozinho, coloquei a pasta na mesa. Eu vou ser direta porque não sei fazer diferente. Abri a pasta. Tinha uma cópia de cada documento, os extratos, os recibos, os comprovantes. Uma linha do tempo que eu havia montado com a ajuda da advogada. E no final, uma página com o total. R$118 mil. O silêncio que tomou conta da sala era diferente do silêncio que eu conhecia da minha família. Não era o silêncio do desconforto, era o silêncio de quem está calculando. Rodrigo foi o primeiro a falar. Renata, você não pode estar sendo séria. Estou. Isso aqui são empréstimos antigos, coisa de anos atrás. São sim, 16 anos de história documentada. Léo ficou olhando para a mesa. Camila cruzou os braços. Minha mãe disse, com uma voz que eu reconheci imediatamente. Aquela voz mansa que ela usava para desarmar as coisas. Renata, você está transformando a família em um tribunal. E eu olhei para ela. Olhei de um jeito que acho que nunca tinha olhado antes, com calma. Sem choro, sem raiva, sem aquele nó na garganta que eu sempre tinha quando tentava me impor. Não, mãe, eu estou tendo uma conversa que devia ter acontecido há 10 anos e que não aconteceu porque eu sempre cedi antes de chegar aqui. Ela não respondeu. Rodrigo tentou minimizar. Disse que eu estava exagerando no valor, que algumas coisas eu havia dado de boa vontade, que ninguém tinha me obrigado a assinar nada. Essa última parte doeu de um jeito específico, porque era verdade. Ninguém tinha me obrigado. Mas verdade sem contexto é só metade da história. E o contexto era uma família inteira que havia aprendido que Renata resolvia, Renata assinava, Renata não falava não. Vocês estão certos que eu assinei de boa vontade, eu disse. Mas boa vontade não é cheque em branco. E eu não vou mais ser a garantia de vocês. Rodrigo perguntou o que isso significava na prática. Eu disse. Disse que eu havia contratado uma advogada, que havia documentação suficiente para protocolar ação de regresso referente às dívidas pagas por mim nos últimos anos, especificamente as mais recentes, que ainda estavam dentro do prazo legal, que eu não estava fazendo aquilo por vingança, mas porque precisava fechar esse ciclo de um jeito real, não só emocional. Você vai processar sua família? Foi a Camila quem perguntou, com um tom que tentava soar como indignação, mas parecia mais susto. Eu vou proteger o que é meu, como devia ter feito antes. A conversa durou mais 2 horas. Houve choro, não meu. Houve acusação de que eu estava sendo fria, calculista, que havia mudado. Houve o argumento de que família não se processa, de que dinheiro não vale mais do que sangue. Eu ouvi tudo, não interrompi, e quando acabou disse uma coisa só. Eu amei vocês do jeito que sabia, e esse jeito quase me destruiu. Eu vou continuar amando vocês, mas de longe e com limite. Minha mãe chorou. Foi a única vez que senti o peito apertar de verdade. Não por arrependimento, por tristeza. Porque eu amava ela. Ainda amo. Mas amor sem limite não é amor. É entrega sem fim. É um fundo de poço que não tem como encher. Eles foram embora. Eu fui lavar a xícara de café que estava na pia. Depois fui sentar no sofá e fiquei em silêncio por um bom tempo. Não me senti vencedora. Não me senti vingada. Me senti pela primeira vez em muito tempo, inteira. Nos meses seguintes, a minha vida passou por um rearranjo que eu só consigo descrever como doloroso e necessário ao mesmo tempo. Como quando você tira um curativo que grudou na pele. Dói mais na saída do que na entrada. A ação judicial foi protocolada. Não para os 118 mil, esse valor total,
incluía coisas que eu havia dado de livre e espontânea vontade, sem documentação, que juridicamente não teriam como ser recuperadas. Mas para as dívidas dos últimos 5 anos, as que tinham comprovante, as que tinham contrato assinado, havia material suficiente para um processo real. Rodrigo contratou um advogado. Isso me surpreendeu. Não esperava que ele fosse reagir com tanto vigor. A advogada dele tentou caracterizar minha participação como coparticipante voluntária, não como avalista involuntariamente lesada. Foi um processo lento, cheio de audiências e documentos. Durante esse tempo, minha mãe e eu ficamos sem nos falar por 4 meses. Não por briga formal. Simplesmente o silêncio foi tomando conta. E nenhuma das duas foi a primeira a quebrar. Quando ela finalmente ligou, era um domingo à tarde. Ela disse que estava com saudade. Eu disse que eu também. E foi isso. Não houve grandes declarações, não houve pedido de desculpa formal, só saudade. Mas as coisas não voltaram como eram. Não porque eu quis assim, porque não tinha mais como. Quando você finalmente fala o que segurou por 16 anos, não tem como fingir que nunca disse. Léo me mandou uma mensagem 2 meses depois. Disse que estava envergonhado, que havia começado a pagar uma parte da dívida da moto de forma parcelada, sem esperar sentença judicial, só porque queria fazer certo. Eu li aquela mensagem 3 vezes. Não respondi de imediato. Fiquei com ela na cabeça por um dia inteiro. Depois respondi: obrigada, Léo. 2 palavras, mas verdadeiras. Com a Camila, o silêncio continuou por mais tempo. Ela nunca foi fácil de acessar em conversas difíceis. Sempre achava um jeito de colocar o foco em outra coisa, de mudar o assunto, de aparecer nas festas como se nada tivesse acontecido e desaparecer quando a conta chegava. Não sei o que vai acontecer com essa relação. Às vezes aceito que algumas coisas ficam abertas. O processo com o Rodrigo foi concluído quase 1 ano depois. A sentença me foi favorável em parte, não no valor total, mas em uma parte significativa, o suficiente para cobrir o que havia sido provado documentalmente. Ele pagou parcelado por ordem judicial durante 18 meses. No último mês de pagamento, ele me mandou uma mensagem, curta, sem muita cerimônia. Terminei de pagar. Espero que a gente consiga se falar um dia. Não respondi naquele dia. Respondi 1 semana depois. Eu também espero. O apartamento que eu queria comprar, comprei. Não com o dinheiro do processo. O processo cobriu uma parte das minhas reservas que eu havia comprometido para pagar as dívidas deles. Mas com o que eu consegui poupar nos 18 meses em que, finalmente, não havia mais nenhum compromisso financeiro com a família, além do que eu livremente escolhesse fazer. Assinei o contrato numa terça-feira de manhã. Fui sozinha. Ninguém da família sabia. Não contei antes, não convidei para comemorar. Fiz sozinha porque era meu, só meu. E eu queria que o primeiro momento daquilo fosse limpo, sem história, sem passado colado. Quando cheguei no apartamento pela primeira vez com a chave, entrei, fechei a porta e fiquei parada no meio da sala vazia. Piso de porcelanato, janela com luz da tarde, cheiro de obra nova. Pensei em tudo, em cada assinatura que eu havia dado, em cada ligação de banco que eu havia atendido, em cada vez que minha mãe disse que eu era forte, como se isso explicasse tudo. E pensei também nos momentos bons, e tinham muitos. Natal com a família, aniversários barulhentos, a voz da minha mãe cantando fora do tom nas festas de criança. Eu não me arrependo de ter amado eles. Não me arrependo nem de ter ajudado quando podia. Me arrependo de não ter aprendido mais cedo que ajudar tem limite. Que ser confiável não é o mesmo que ser infinita. Que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer por você e por eles é dizer não. Sentei no chão daquela sala vazia. Encostei as costas na parede. E pela primeira vez em muito tempo, não tinha nada para resolver. Só eu, minha respiração e o som do trânsito lá fora completamente indiferente à minha história. Foi a melhor tarde da minha vida. Se essa história tocou em algo que você está carregando, uma conta que não é sua, um nome que você emprestou por amor, um limite que você nunca conseguiu dizer, conta nos comentários.
Não precisa ser tudo. Só o que você quiser soltar. Eu leio cada um.